Vamos que vamos. Então, mais uma vez aqui na nossa série de gatilhos mentais, vamos considerar agora mais um gatilho que é um gatilho muito famoso e muito desejado de se ter ou de se ativar, que é o gatilho da autoridade. Esse gatilho ele é muito desejado no mundo do marketing digital. Se você conseguir ele no seu nicho, é excelente. Por quê? Porque se você tem autoridade no seu nicho, você automaticamente ganha das pessoas a obediência ou a submissão. Elas passam a encarar suas palavras ou o que você aconselha ou sugere quase como uma lei. Então é natural isso, porque encaramos as pessoas em posição de autoridade como alguém a ser respeitado, cuja opinião deve ser levada em conta. Isso influencia grandemente a nossa vida. Então, por isso que é muito desejado despertar esse gatilho da autoridade. Quais são as técnicas relacionadas com a autoridade? Geralmente, credenciais, se a pessoa tiver. Resultados também ajudam a ter um pouco de autoridade. E símbolos de autoridade que eu já vou explicar já. Essas coisas ajudam a desenvolver ou a gerar autoridade. Vamos dar um exemplo. Imagine que você esteja buscando saber informações sobre imigrar para os Estados Unidos, e morar lá. Imagine que você queira saber isso. E aí, você agora tem uma escolha. Ouvir alguém desconhecido falando disso no YouTube, como você imigrar para os Estados Unidos e viver e morar lá, ou escolher ouvir uma outra pessoa desconhecida, só que agora essa pessoa desconhecida está falando no Jornal Nacional ao lado do William Bonner. Então, quem você escolheria para depositar talvez mais confiança nas informações? Se você escolheu o William Bonner, o cara que estava do lado do William Bonner, mesmo sendo desconhecido, parabéns! Você acabou de entender o que é o gatilho da autoridade. Você não conhece nenhum dos dois, mas se você colocar na balança, quem que talvez tenha mais importância? O cara que está no Jornal Nacional sendo entrevistado pelo William Bonner, que é desconhecido, ou um desconhecido no YouTube qualquer? Opa, o William Bonner parece que tem mais relevância. Então ele pode ser uma fraude, mas nós atribuímos a ele mais autoridade do que ele está falando, porque ele está num veículo de imprensa mundial grande, Então ali ele percebe-se nele uma maior autoridade. Aliás, a autoridade é um fato interessante. Ela não é algo que é inerente à pessoa, é algo que outros conferem a você. São outras pessoas que te passam a enxergar como autoridade, ou seja, são elas que te dão autoridade. Então isso é um fato interessante, da gente procurar talvez entender. Não é algo que você em si tem, mas é algo que outros conferem a você, que atribuem a você, que enxergam em você. Você não pode chegar lá no mercado e comprar lá um pouco de autoridade. Não tem como você fazer isso. São as pessoas que te conferem essa autoridade dependendo de como elas te enxergam, como elas te veem dentro do seu nicho. Esse exemplo que eu citei agora há pouco, você veria uma pessoa que está sendo entrevistada pelo William Bonner com mais autoridade do que uma pessoa no YouTube, embora as duas talvez sejam desconhecidas. Entendeu? Você ou eu atribuímos isso à pessoa. Mesmo que seja um farsante, mas atribuiríamos assim. Então, para a gente conseguir demonstrar ou gerar, ou fazer com que outros enxerguem a autoridade em nós, como eu falei, tem aqui credenciais. O que seriam essas credenciais? Pode ser uma formação acadêmica, a pessoa tem lá uma faculdade específica, e a pessoa estudou muito para aquilo, e isso a torna ali uma pessoa que tem conhecimento para falar de determinada área. Isso
gera um pouco de autoridade. Mas na internet hoje, não necessariamente só isso gera autoridade. Muitas outras coisas também geram. Por exemplo, se você tiver muita experiência no mercado, mesmo que você não tenha faculdade, isso também te torna uma autoridade, porque de certa forma as pessoas te veem como um especialista naquilo ali. Você está muitos anos no mercado sendo bem sucedido, isso talvez te torne um especialista. Então, gera também autoridade. Ou então você consegue gerar resultados. Você tem resultados palpáveis, tangíveis. Isso também confere autoridade para a pessoa. Então são várias maneiras de se conseguir isso. E interessante quanto mais você consegue mostrar para o seu avatar, né, para o seu público ideal, que você consegue resolver uma dor dele, um problema dele com o seu produto, com o seu método, com a sua técnica, mais você vai ser enxergado como uma autoridade pelo seu avatar, mais você vai ser percebido como uma autoridade. E, no geral, tem 3 coisas que são clássicas que geram autoridade. A primeira eu já falei, que é a questão da credencial, né? Já falei dos resultados também. Mas tem uma coisa que são símbolos de autoridade quase que universais, que são títulos, né? Por exemplo, você não questiona, você vai no consultório médico, você vê uma pessoa de jaleco branco, ele se apresenta para você como médico, como doutor, você não questiona. Isso aqui é o doutor fulano de tal. Opa, muito bem, doutor. Então ele vai te passar lá uma recomendação médica, você vai obedecer ou não, tudo bem, mas em geral a gente obedece, porque ele tem um título de médico. Ele é uma autoridade, ele estudou para aquilo. Outra coisa que confere autoridade também são os trajes. Novamente usando aí o exemplo do médico, quando você vê uma pessoa de jaleco branco, você já identifica a área dele, né? Que ele pode ser um doutor, um enfermeiro, ou quando você vê alguém de coturno, uma roupa camuflada, um boné, você já identifica que essa pessoa ou é do exército, ou é da polícia, alguma coisa, ou é um vigilante, alguma coisa assim. Você confere um certo respeito, uma certa autoridade, aquela pessoa pode estar armada, enfim. Então, a gente confere autoridade a pessoas dependendo da vestimenta que ela está, né? Isso também pode ser um símbolo de autoridade. Digno de nota é que, não sei se você já viu, mas eu pelo menos já vi, que às vezes até alguns meliantes, né, alguns bandidos, se fantasiam de polícia e saem num carro cometendo aí crimes. Por quê? Por que as pessoas caem mais nisso? Porque enxergam a pessoa como autoridade, aí vai lá, pensando que é a polícia e eram bandidos. Né? Então, por quê? O traje, a vestimenta mostra isso. E um outro símbolo de autoridade também, por incrível que pareça, são bens materiais. Já observou que é muito comum aí nesses marqueteiros, talvez do Instagram, né? do YouTube, gostarem de mostrar para as pessoas que tem lá uma Ferrari, tem lá um carro caro, uma casa muito bonita, etc. Por quê? Porque isso faz parecer que eles têm autoridade. Opa, se a pessoa conseguiu um carrão desse, ela deve ter sido bem sucedida, ela deve ser autoridade mesmo, deve ser verdade o que ela está falando. Então nós atribuímos a autoridade também, de certa forma, em certa quantidade, a quem demonstra ter bens caros, bens materiais caros. Então, são maneiras. É claro que tem outras maneiras também de ter autoridade. Por exemplo, escrever um livro gera muita autoridade. Se a pessoa bota lá, escreveu um livro que foi best-seller, opa, essa pessoa deve ser muito entendida no que ela está falando. Produzir muito conteúdo sobre determinado assunto também ajuda a produzir autoridade, porque as pessoas vão notar que você sabe do que você está falando, que você talvez até goste, seja apaixonado por aquilo ali. Na verdade, quanto mais apaixonadamente você falar sobre um conteúdo, até melhor para gerar autoridade, porque mostra que você realmente gosta daquilo ali e ninguém ficaria falando sobre um assunto se não gosta daquilo, né? Então, isso também gera autoridade.
Também uma forma de ter ou de conseguir um pouco de autoridade é você se associar com quem já tem autoridade ou até entrevistar pessoas que têm autoridade. Você pega um pouco emprestado essa autoridade que a pessoa tem. Então é muito comum isso acontecer também. Às vezes um profissional do marketing, ele não tem autoridade, não é conhecido, tal, mas se ele quiser lançar a si mesmo, ele vai se associar a alguém que é conhecido. E aí ele pega um pouco dessa autoridade. Por exemplo, essa pessoa que eu citei que estaria no Jornal Nacional sendo entrevistado pelo William Bonner, parte da autoridade que a gente confere a ele é por causa do William Bonner. William Bonner é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, apresentador do Jornal Nacional. Então, por causa dele ser uma pessoa séria, a gente atribui um pouco dessa autoridade dele àquele cara que estava falando sobre ir para os Estados Unidos. A gente acha que ele é uma pessoa séria também, por causa do William Bonner. A gente passou um pouco da autoridade do Bonner para ele. Percebeu? Então, essa é uma outra forma de se gerar autoridade também. Ser indicado por outras pessoas conhecidas também. Imagine que você consegue aí que o Neymar fale do seu produto. Você foi indicado. Pô, o produto do fulaninho lá é muito bom, gente. Legal, gostei. Cara, isso aí é a mina de ouro. Você foi indicado por uma celebridade. As pessoas não querem saber se o produto é bom ou ruim. Elas vão querer. Por quê? Porque vão associar, vão enxergar e atribuir autoridade a você ou ao seu produto. Percebe? E dependendo de como for trabalhado esse gatilho da autoridade, dependendo do nicho também, você não só se torna uma autoridade, dependendo do caso, você pode se tornar até uma celebridade. As pessoas viram até fãs daquela pessoa, ou daquele produto ou serviço. Então é um gatilho que todo mundo no marketing quer ativar, quer conseguir despertar em outros, em olhares de outros, querem ser vistos como autoridade. Então pensa nisso quando você estiver aí elaborando a sua copy, o seu marketing, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com mais um gatilho mental. Vamos lá!